A verdade sobre o tabuleiro ou Ouija. Você já deve ter ouvido falar da brincadeira do copo, onde você se comunica com os espíritos utilizando o alfabeto, números, algumas palavras e um copo. Então você me diz: Ah, mas eu tenho medo de fazer esta brincadeira. Minha tia diz que é perigosa, mas eu queria muito fazer. hoje venho aqui relatar para vocês outra história verdadeira, mas desta vez quem conta essa história é a minha mãe, que estava presente na brincadeira do copo, junto com uma prima nossa e mais duas amigas. Minha mãe até hoje se arrepia quando me conta esse fato. Ela diz que foi tudo verdade. Ela também diz: Natália, se você acha que estou mentindo, pergunta à sua prima e ao seu pai, que infelizmente faleceu em 2007, mas nessa época da brincadeira do copo ele estava vivo. Aqui vai o tal relato. Era noite, umas 8 ou 9 horas. Minha prima naquela época era adolescente e veio na casa da minha mãe, dizendo que sua vizinha fizera a brincadeira do copo, e que alguém faleceu. Então minha mãe e suas amigas resolveram fazer a tal brincadeira. Eu tinha uns 5 anos de idade naquela época. Meu pai e eu estávamos dormindo no quarto enquanto minha mãe, prima e suas amigas brincavam do copo na sala. Elas oravam e invocavam os espíritos, nada de nenhum espírito vir. Depois de um tempo orando, o copo começou a se mexer sozinho. Minha mãe perguntou ao tal espírito o seu nome, e ele respondeu com as letras do alfabeto, M-A-N-U-E-L, e depois escreveu o seu sobrenome, e minha mãe perguntou ao espírito: Manuel, meu irmão. Sim. Que brincadeira é essa? Vidson Porto Reis, no site do Projeto Occan, descreve muito bem como tudo acontece. Um grupo de amigos, normalmente pré-adolescentes ou adolescentes, senta-se em torno de uma mesa. No centro da mesa há um copo com a boca para baixo. Ao redor dele pedaços de papel ou cartolina contendo as letras do alfabeto, os algarismos de 0 a 9 e as palavras sim e não. O respeitoso silêncio se espalha pelo ambiente, entrecortado talvez por alguns risinhos nervosos, enquanto todos apoiam o dedo indicador no fundo do copo. Alguém, normalmente o mais corajoso, assume a liderança e pergunta se há um espírito presente no local. Depois de um minuto de suspense, o copo começa a se mover, aparentemente sozinho, mas nunca sem os primeiros protestos. Ei, alguém está empurrando o copo. Seguidos rapidamente de juramentos solenes de que ninguém está trapaceando. Seja como for, o copo parece realmente se mover sozinho e percorre a mesa lentamente, tocando as letras uma a uma, formando respostas para as perguntas proferidas em voz alta pelos adolescentes, geralmente coisas profundas como o nome do futuro namorado, se ele ou ela está sendo traído, ou se alguém ali tem algum segredo muito tenebroso. Como tudo começou? A ideia de brincar de conversar com espíritos dos mortos não é nova. O espiritualismo como o conhecemos hoje é uma invenção americana. Foi inventado no dia 31 de março de 1848, quando as adolescentes Margaret e Catherine Fox descobriram que podiam se comunicar com os mortos, ou que, pelo menos, podiam convencer outras pessoas disto, afirma Vidson Reis. Depois de convencerem milhares de pessoas nos Estados Unidos e até na Europa fazendo sessões de consultas aos mortos, Margaret e Catherine Fox, em 1888, chegaram a confessar que tudo não passou de uma brincadeira de criança que saiu de controle. Influenciadas pela irmã mais velha, que ganhou muito dinheiro com a mediunidade das meninas, as duas só criaram coragem de confessar a farsa 40 anos depois. Mas aí a febre espiritualista já havia dominado os Estados Unidos e parte da Europa. Centenas de médiums surgiram pelo mundo afora, dizendo consultar os mortos e ajudar os vivos a se comunicarem com eles. Não demorou muito para aparecerem tabuleiros falantes e outros instrumentos para ajudar na consulta aos espíritos. Em 1898 foi patenteado e lançado à venda o tabuleiro ou Ouija. Segundo Vidson Reis, o tabuleiro ou Ouija foi um sucesso estrondoso. Até 1950, quase todo lar americano possuía um. Mais do que uma mania, ele foi um desses itens que se tornam parte da cultura popular. O jogo já apareceu em vários filmes de Hollywood, por algum motivo, supersticioso ou religioso talvez, o jogo nunca foi lançado no Brasil. Mas isso não é um problema.
Nestes tempos de internet não precisa nem mesmo possuir o tabuleiro para jogar. Basta chamar os amigos, substituir o copo por um mouse sem fio e fazer a brincadeira online. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal.